Acorde-se agora. Vamos nos concentrar no livro de Ageu, um profeta menor do Antigo Testamento que está entre Sofonias e Jeremias. No capítulo 1, versículo 2, Jeová nos fala sobre o povo, que diz que ainda não chegou o tempo de reedificar sua casa. Ao compartilharmos essa palavra, percebemos algo importante sobre seguir seus caminhos. No versículo 4, Jeová nos pergunta se é tempo de habitar em casas luxuosas enquanto sua casa está deserta, e nos pede para refletir sobre nossos caminhos. Em outra versão, diz: pense bem no que você está fazendo, o que é fundamental porque muitas vezes agimos impulsivamente sem refletir sobre nossas ações. O texto nos fala de como semeamos muito e colhemos pouco, comemos sem nos saciar, bebemos sem nos satisfazer, nos vestimos sem nos aquecer, e o salário que recebemos é colocado em um saco furado. Jeová nos pede para subir ao monte, trazer madeira e reedificar sua casa para que ele seja glorificado. O mais interessante é que Jeová despertou o espírito de Zorobabel, de Josué, filho de Josadaque, e de todo o povo. Para entender melhor o contexto, devemos lembrar que o povo de Israel havia estado no exílio na Babilônia por 70 anos. Deus lhes deu a oportunidade de voltar a Jerusalém, mas não era fácil. Durante o exílio, os profetas maiores, como Isaías, Jeremias e Zacarias, já haviam falado com eles. E agora Deus chamava os profetas menores, como Ageu, para encorajar o povo. Por que estavam desanimados? Imagine ficar 70 anos em outro lugar. Como quando eu vim para Tucumã aos 16 anos, agora tenho 48. A gente se desarraiga. Eles já tinham estabelecido laços, relacionamentos e costumes diferentes. O templo em Jerusalém estava destruído, não havia nada. Muitos já tinham negócios estabelecidos na Babilônia, e voltar significava começar do zero. Além disso, eles se apegavam a uma palavra profética anterior de Jeremias, capítulo 29, 4:7, onde Deus lhes havia dito para construírem casas, plantarem hortas, casarem-se e multiplicarem-se na Babilônia. Então perguntavam: por que agora Deus nos diz para voltarmos a Jerusalém? Era difícil deixar tudo depois de 70 anos. Por último, tinham que enfrentar aqueles que haviam ocupado suas terras durante sua ausência. Os samaritanos e outras etnias já habitavam Jerusalém e Judá, o que significava enfrentar conflitos e problemas ao retornar. Percebam que o povo de Israel não estava animado por várias razões. Tinham que deixar 70 anos de vida estabelecida, abandonar seus bens, separar-se de familiares e amigos e enfrentar os samaritanos que agora ocupavam suas terras. Por isso o Senhor enviou o profeta Ageu para encorajá-los a despertar. Por que precisavam despertar? Primeiro, por causa da comodidade em que viviam. Quando perguntavam se queriam ir a Jerusalém, respondiam: para quê? Está destruída, não tem nada. Aqui tem o meu negócio, minha comida, minha rotina. Havia conformismo. Eles haviam se adaptado à sua situação atual. Além disso, tinham perdido a sensibilidade à palavra de Deus. Estavam mais preocupados com seus próprios assuntos do que em reconstruir o templo ou compartilhar Jeová com outros povos. Irmãos, isso também acontece conosco. Estamos tão focados em nossos projetos e desejos pessoais que perdemos a sensibilidade à voz de Deus. Por exemplo, durante as férias, quantos de nós fizemos um devocional diário? A maioria provavelmente nem leu a Bíblia, nem orou, porque consideramos esse tempo nosso. Mas Deus tem um propósito para cada um, para a igreja, a comunidade e o país. Ele nos diz: acorde, que significa animar-se, despertar, abrir os olhos. Como diz Isaías 50, 4. Jeová me deu língua de sábios. Despertará manhã após manhã meu ouvido para que eu ouça como sábios. Deus quer que despertemos nosso coração, que saiamos do conformismo e da comodidade. Este ano Deus nos chama para fazer algo diferente. Sei que é mais fácil ficar no cômodo, na rotina estabelecida,
mas Deus nos chama para novos desafios. Quando viemos à igreja, não deve ser por obrigação ou costume, mas para experimentar um despertar. Se você cochila ou boceja durante o culto, algo precisa mudar. Deus quer despertar algo em você. Não é fácil. Talvez você enfrente dificuldades financeiras, problemas de saúde, falta de tempo no trabalho, dúvidas sobre o que estudar ou empreender. Talvez você esteja orando por um companheiro ou companheira. Neste ano, que Deus desperte em seu coração algo diferente, sempre dentro de seu plano. Como diz Ageu 1:9, buscais muito e achais pouco. O propósito de Deus não é apenas que você busque comunidade e se sinta bem ouvindo sua palavra. O propósito é que algo desperte em seu coração e que você faça algo por ele. Não importa se você não será evangelista, missionário ou pastor. Deus o chamou para algo específico. Este ano, estabeleça suas prioridades, sua carreira, especialização, trabalho, casa, mas certifique-se de que o plano de Deus esteja no centro delas. Deus sempre quer fazer algo em nós, e isso tem a ver com despertar. Embora alguns digam que isso era apenas para o antigo pacto e para o povo de Israel, lembremos que somos co-herdeiros do povo de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 5:14, nos diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não estamos falando apenas da ressurreição física, mas de despertar de uma morte espiritual, onde não nos importamos se lemos ou não a palavra. Paulo nos diz para andarmos com diligência, para meditarmos sobre nossos caminhos, para pensarmos bem no que fazemos, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Falamos muito sobre procrastinação, deixar tudo para a última hora, mas o Senhor nos diz para aproveitarmos bem o tempo, porque os dias são maus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Paulo nos adverte para não nos embriagarmos com vinho ou qualquer outra coisa, mas para sermos cheios do Espírito. Às vezes, vemos pessoas que conheciam a palavra, mas agora passam dias sob o efeito do álcool ou das drogas. Como alguém pode sustentar uma família assim? Em vez disso, devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em nossos corações. Quando você vem à casa do Senhor, deve se sentir feliz. Não digo que deva gritar glória a Deus, se esse não for seu estilo, mas deve se alegrar e aproveitar. É como quando você vê um ente querido depois de muito tempo, você se entristece ou se alegra. Normalmente abraçamos, sorrimos e ficamos felizes em vê-lo. Este ano, não sei quais são os seus desafios, mas Deus está nos chamando para despertar, para nos animarmos, para abrirmos os olhos e dizermos: quero algo diferente. Talvez isso envolva sair da sua zona de conforto, do que você construiu por anos. Pode dar medo deixar a estabilidade, mas mais do que apenas ter intenção, que é só disposição, você precisa de um despertar que venha do coração, porque isso transformará a sua vida. Lembre-se de que o Senhor virá buscar sua igreja e devemos estar como as 5 virgens prudentes, despertos e preparados. Não fique na conformidade e passividade. Sim, é arriscado fazer algo novo, pode dar certo ou não, mas a diferença é que quem guia sua vida é o Senhor. Então não tenha medo. Se há pecado em sua vida, conserte-o, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus sempre dá novas oportunidades. Acorde, não seja religioso nem conformista. Peça a Deus: ajude-me a despertar, a me animar, a mudar, a fazer algo novo e diferente. Que este ano seja a oportunidade para encontrar o que você busca ou recuperar o que perdeu.